Vamos falar sobre um jogo beneficente, a quinta edição, que acontece nesta sexta-feira, a partir das 18 horas, no estádio Arena Acreana. Finaliza o programa entrevistando tricologista, assistente social, especialista em prótese capilar e também cabeleireiro. Antes ele era só cabeleireiro, agora também cabeleireiro, Nando Barbosa. O homem se qualificou, estudou, se preparou, está aí no mercado. A grande estrela, tá bom? Com apoio do Ara Super, do Ara Mix, da Energisa e também da Clínica e do Laboratório Dr. Lúcio Brasil, eu tenho o prazer de conversar então com o Alcirino Gugel, presidente do Simproac. Seja bem-vinda, presidente. Muito bom, boa tarde. Quase que eu digo assim, muito bom dia. Quase costume, boa tarde. né? Meio-dia já, né? Já Passando de meio-dia. Então, para a gente é sempre um prazer estar aqui no seu programa e vemos isso como uma oportunidade, né, de bem informarmos a categoria da educação, o que está acontecendo, quais são as nossas reivindicações e quais são os nossos próximos passos, né, já que estamos em estado, né, de uma greve, né, num momento de paralisação. Presidente, quais são os principais motivos? Qual a melhor, aliás, a pauta de reivindicação que vocês apresentaram e até agora não foi atendida? Então, nós passamos 2 anos, né, um pouquinho mais de 2 anos, tentando dialogar com o governo atual. E, infelizmente, né, chegou um momento onde eles pararam de nos receber e simplesmente não atenderam nenhum ponto da reivindicação apresentada pelos sindicatos. Uma delas, né, é a reposição inflacionária, que nós estamos, a categoria da educação como um todo, está há 4 anos sem a reposição inflacionária. Reposição essa, né, que é garantida por lei na Constituição, né, que anualmente os salários deveriam, né, ser reajustados com o índice inflacionário para que a gente não perca o poder de compra. Infelizmente, há 4 anos, a gente nem isso tem conseguido. Dialogamos com eles para até no final do ano, isso, se quiserem parcelar, todos os acordos que nós tentamos, infelizmente, foram infrutíferos, né? Então, tem essa questão da reposição inflacionária. Tem a questão da vacinação, que nós gostaríamos que, já que eles querem iniciar o ano letivo de forma presencial, é necessário a vacinação na categoria da educação. E aí a gente nem precisa falar dos perigos, das coisas que todo mundo sabe, né? A gente vê que a segurança conseguiu ser vacinada, ter essa prioridade, e por que não a educação também, que lida com 35, 40, 45 alunos, né, se as aulas iniciarem, porque a previsão era agora em maio para iniciar de forma presencial. Então, nós não aceitamos por uma questão da vida mesmo, né, a volta das aulas presenciais. Então, essa é mais uma das reivindicações dos sindicatos, né, que vale dizer aqui que nós estamos num movimento conjunto, Simproacre, Sinteac, Sintai e o CODEP, que é o colegiado de diretores, né? Sentamos e resolvemos tomar uma atitude, né, de uma forma que não gostaríamos, mas infelizmente o governo deu as costas para a educação. Então tem essa questão da inflação, a questão da vacinação e a questão também da bolsa dos professores que trabalham em escola integral o dia inteiro, né? E eles tinham uma bolsa no valor de R$800, que inclusive o governo parou de pagar, né, desde dezembro. Então, nós queremos a volta dessa bolsa para os professores que trabalham no ensino regular. E a outra questão também é sobre o concurso público que foi feito da educação, um concurso para efetivo, que ainda temos aí uns 400 professores aguardando o chamamento, né? E nós sabemos que a prioridade é para os professores que fizeram concurso para efetivo, porque isso fortalece até, né, o Acre Previdência, porque os efetivos contribuem para a previdência própria do Estado. Presidente, eu entrevistei ontem a sua colega de profissão, professora Rosana Nascimento, presidente do Sinteac. Certo. Ela afirmou que não é questão de ser pessimista nem otimista, é realista. Ela acredita ainda que o governo não tem tempo para atender às reivindicações, né, sendo a pauta aprovada na Assembleia hoje ou amanhã, na quinta-feira, e nesse caso evitaria a greve. A senhora também acredita nessa possibilidade? Olha, eu torço
por essa possibilidade, mas infelizmente não acredito não, porque já tiveram muito tempo, hoje amanhã já se esvaiu e até o momento nenhuma ligação para os sindicatos, para um encontro hoje à tarde, não há nenhum movimento ou à nesse noite, sentido. nenhum movimento nesse sentido. Então eu torço que isso aconteça, porque a gente sabe que a greve, ela não é boa para ninguém. Nem para governo, nem para sindicato, para ninguém, né? Atrasa ano letivo, os pais também, que a gente está pedindo esse apoio para entender que é uma luta justa, né? Mas a gente sabe que uma greve é o último cartucho que a gente usa, é esse tipo de coisa. É tanto que estamos mais de 2 anos tentando não chegar nesse momento. Mas, infelizmente, quando a gente só pega a porta na cara ou enganação, não tem outra questão, né? Porque o governo, até o documento que o governo mandou para a gente, se comprometendo com o pagamento da VDP no final de abril, nem isso ele cumpriu. E veio um documento dele, né? E nem isso ele cumpriu. Então, fica muito difícil, né, o diálogo, a credibilidade por parte da categoria com o que está posto aí, né? Pelo que a senhora falou, a pauta de reivindicação de vocês é praticamente igual à do Sinteac, ou tem algum ponto divergente? Olha, o único ponto divergente é porque a nossa pauta do Simproac, ela é restrita aos professores. Sim. E a pauta Mais do abrangente. Sinteac é mais abrangente. Então, tem pontos que é para o pessoal administrativo que nós não temos na nossa pauta por não representar. Ou seja, a pauta de vocês está contida na pauta deles também. Exatamente. Então, mas a pauta é uma só. E a outra questão é a tabela dos gestores, né? Que o CODEP está inserido nesse movimento e que todos os sindicatos estão apoiando, né, a reivindicação do CODEP, que é uma reestruturação, que inclusive, diga-se de passagem, está bem defasada, a tabela salarial, né, a gratificação dos gestores, e nós estamos juntos nessa luta, apoiando também Nesse essa caso reestruturação. exclusivo da tabela, o impacto seria muito grande na folha de pagamento, presidente? Não, não é muito grande, não é muito grande, e até porque, Muniz, nós demos muitos caminhos para o governo, né, para que ele fizesse isso de forma parcelada. Nós estamos muito abertos a uma negociação para que realmente transcorra dentro de uma normalidade, né, que é o que todos querem, mas eles não apresentam nenhuma proposta, e a única que apresentaram, que foi em relação à VDP, e fazer um estudo em setembro, que a gente pensou que em setembro a gente poderia contar, pelo menos com o índice inflacionário desses últimos 4 anos, nem isso foi garantido. Eles falaram que fazer um estudo ainda, e sabe-se lá se esse estudo vai ou ia acontecer, né? Presidente, depois que houve uma separação de categorias dentro do conjunto dos servidores da educação, eu acho que faz uns 10 a 15 anos que não se vê uma manifestação praticamente unânime, né, muito unida. Se a greve acontecer, a gente torce para que ela não aconteça, será bem mais forte que as outras, né? Porque agora está todo mundo unido Com no certeza. mesmo barco, é isso? E tem mais, hoje nós estamos com adesão, porque a insatisfação está tão grande na categoria que mesmo num momento difícil desse, de pandemia, nós fizemos uma carreata grandiosa, né? Claro que cada um dentro do seu carro, com aqueles cuidados de não aglomerar, né? Mas até o povo que não queria sair de dentro de casa, com medo e tal, saíram. Então foi uma carreata muito grande, né? Num momento de dificuldade, porque a insatisfação está enorme e os municípios estão todos parando. As escolas, hoje nós estamos com adesão enorme aqui na capital e nos municípios, várias escolas, no Juruá, tudo, a gente está tendo notícias, né, de algumas que iniciaram de forma remota e agora já pararam. Então, a tendência desse movimento, devido a essa insatisfação, é crescer. Eu acho que está na hora do governo reconhecer, né, que a educação precisa ser respeitada, chamar os sindicatos e o CODEP para conversar. E nós estamos dispostos a conversar e com certeza, dispostos a fazer uma negociação aonde o Estado possa realmente cumprir com ela. Presidente, a senhora sabe que isso é um movimento mais do que justo, acho que merece apoio de todos, né? Sim. Indistintamente. Até porque vocês não estão aí a esculhambar ninguém, sacanear ninguém, é apenas uma manifestação respeitosa. Sim. E responsável. Isso é um ponto importante. Agora, tem sempre aqueles que acabam fazendo algum tipo de piada, né? Não perdem a oportunidade. É verdade. Diante daquelas imagens da carreata, eles disseram há 10, 15 anos eles não conseguiam fazer uma ciclada, tinha que ser uma passeata. Agora estão fazendo carreata, ainda estão a reclamar. Afinal de contas, presidente, a
A situação salarial dos professores do Acre, de um modo geral, ela é igual, acima ou inferior quando se fala em nível nacional? Nossa, hoje nós estamos numa situação precaríssima. Nós estamos no ranking, lá no final do ranking, né? Porque já chegamos, né? O Acre já teve no 5º, 6º lugar, né, de um estado que melhor pagava os professores, né, no Brasil. Hoje nós estamos já quase os finalistas, né, do pior salário que se pratica para os professores do nosso país, né? É uma vergonha, porque hoje a gente, depois de 30 anos de trabalho, a gente aposenta com 4.000 e poucos reais, depois de 30 anos de trabalho, né? Então, você imagina que no decorrer dessa carreira, o salário que se vem praticando nesse estado para os professores, que após 30 anos de trabalho ele consegue. Por isso que o professor tem que ter um contrato no estado, na prefeitura, numa escola particular, para ele ver se consegue comer todo dia e pagar as contas. Porque se tiver só um contrato, ele não dá conta. O problema é que para resolver um, acaba criando outro, né? Porque aí vem estafa, cansaço, desgaste físico, mental. Tudo isso. E aí consigo várias doenças também, né? Tudo isso, né? Mas, infelizmente, né, a educação nesse país sempre foi, infelizmente, né? É só no papel que é prioridade a educação, porque, na realidade, é realmente um caso seríssimo. Hoje em dia, o pessoal não quer mais nem fazer faculdade para ser professor, porque não vale a pena. É isso que eu ia perguntar. É verdade que está havendo uma evasão, ou seja, estão migrando para outras áreas os educadores? Com certeza. Você vê que, por exemplo, tem algumas áreas aqui que, por ano, formam 4 profissionais. Um exemplo é a área da matemática, né? Letras, que era muito procurado, caiu totalmente, pedagogia, história. Então, história. Esses cursos agora, eles oferecem 40, 50, 60 vagas e já não preenchem, ficam chamando pessoas, né? E quando alguém inicia, vai para outra área e sai e não conclui mais aquele curso. Porque não tem atrativo nenhum, né, ser professor nesse estado ou nesse país. Eu, por dever de ofício, presidente, eu li o Plano Nacional de Educação, né? As metas, as diretrizes e tal e tudo mais. E, para ser sincero, eu achei algo muito bonito, bem escrito, tal, boas intenções. Só que a parte que toca, o que, na minha opinião, que é o mais importante, todo esse conjunto da obra, tem algumas linhas, assim, bem escondidas, no que se refere à questão salarial e às condições de trabalho dos professores. Eu pergunto, que plano foi esse? Pois é, o plano, né, que tem a participação de secretário dos estados todos, né? E tem até uma coisa bem bacana no plano, Muniz, que é a questão que eles falam, né, que os professores deveriam ganhar o piso nacional. Já existe o piso nacional para os professores que têm magistério, né? Já existe. Mas eles colocam no PNE também que os professores que têm nível superior deveriam ter um piso salarial 50% a mais que o piso do professor de magistério. Ah, quem dera que isso fosse cumprido, né? Porque hoje o piso de um professor de magistério está 2.500 e nós, como nível superior, recebemos 2.400. Menor. O nosso piso hoje está menor que o professor que tem só o magistério, só o 2º grau. Então, está havendo uma inversão, né? Inversão de tudo, de valores, a própria valorização, né? De quem estuda, de quem tenta uma formação melhor, investe nisso, né? E o nosso piso está uma vergonha. Então, o PNE é bonito, tem muita coisa, mas tudo no papel. Efetivamente, não se cumpre, né? Em relação àquela equiparação salarial com os servidores do Estado, vocês parcialmente abandonaram a luta ou continuam a lutar? Não, a gente continua. Essa é uma eterna luta, né? Porque a gente vem falando isso, já está caindo os dentes e nada acontece. Porque também está no PNE. É a meta 17 do PNE, que fala que os professores que têm nível superior têm que ter um salário, um piso equivalente aos outros profissionais do Estado, ao engenheiro, ao advogado, ao médico, e aí vai.
teria que ter essa equivalência. Por que não? Porque que uma categoria pode ter um piso de 5, 6 mil reais, que nem os engenheiros aqui no nosso estado, né? Tem um baita do piso, né? Parece que 8 salários mínimos. 8 salários mínimos. Mas quem dera que a gente tivesse... Nós estamos falando de piso, né? Não é de teto, de piso. De piso. Hoje nós não temos nem 2 salários mínimos como piso, os professores de nível superior. Ou seja, o teto de vocês não chega ao piso deles. Exatamente. Nem o nosso teto chega no piso deles. Bem colocado. Difícil, né, presidente? Muito. Então, isso tudo resulta em uma falta de interesse, então, para continuar, né? É um desestímulo, não é isso? Se quisessem fazer, porque a educação tem verba própria, né? Tem um Fundeb, tem verba carimbada. Então, se realmente esses governantes quisessem, é uma questão até de justiça com essa categoria, quisessem valorizar esses profissionais, tem como fazer isso. Porque outras categorias a gente percebe que foi feito e com a educação não. Então, assim, a gente fica muito triste quando a gente fala disso, porque eu no movimento sindical tenho 17 anos. E estão falando a mesma coisa de 17 anos atrás. Por ser uma categoria muito grande, né, bastante abrangente, é um motivo, então, para os gestores públicos usarem como justificativa? Eles usam tudo, né? Inclusive isso, né? Eles usam lei de responsabilidade fiscal, aí vão e contratam pessoas de outros segmentos. Eles usam a lei de responsabilidade fiscal para não dar reajuste. Aí enche o Estado de comissão, de cargos comissionados, lá com as suas SEC 7, 8 e vai por aí afora, né? Contrata um monte de gente aí para servir ao governo e falam da lei de responsabilidade fiscal. E aí, assim, a gente não é bobo. A gente sabe que, se quisesse, tem caminhos. Nós, na negociação, mostramos caminhos. Por exemplo, hoje, o governo se eu não me engano, foi Sergipe, está investindo no pessoal da educação, não é nem na valorização de salários, mas está comprando computadores para alunos, para professores, está dando pacotes de internet para que o professor possa trabalhar de forma remota. Muniz, olha, tinha professor que tinha um pacotezinho de internet pequenininho só para o seu uso, o seu consumo. Teve que aumentar do seu bolso, pagar, para poder atender a aula para os alunos, de manhã, de tarde e de noite. Presidente, toda manifestação, toda greve, toda paralisação, ela tem os efeitos, né? Dependendo da área, pode ser grande, médio ou não, né? Certo. Mas tem impacto, sim. Tem, sempre Agora, tem. E a greve da educação sempre gerou grandes impactos, fortes impactos. Só que seria, se a greve acontecer amanhã, será a primeira em plena pandemia. Como é que vocês imaginam que vai ser, então, o impacto desta paralisação aqui na capital e também no interior? Olha, o impacto é grande, a começar pelo atraso do ano letivo, porque nós concluímos o ano de 2020 agora, né? Final de abril e tal, ainda tem escola aí que ainda está fechando. Então, assim, aí a gente não consegue iniciar o ano de 2021, mesmo de forma remota, que já tem os prejuízos para alunos, para professores, para tudo. Porque não tem como me dizer que uma aula remota está sendo eficiente como se fosse de forma presencial. Então, tem escola aí que pode encerrar, pode grevar esse greve? Sim. Existe esse termo. Pode grevar sem concluir o ano anterior. Seja, não vai nem começar isso agora, não vai nem terminar o outro. Exatamente, estão nos finalmente, né? Muitas escolas, a maioria fecharam agora, final de abril, né? Mas ainda tem algumas ainda com a parte da documentação, fazer matrícula e tal e tal. Então, um dos prejuízos grandes é isso, o retardamento, né, do início do ano de 2021, e isso vai aplacar no ano seguinte, né? Então, a gente sabe que não é bom. E nós não gostaríamos que isso acontecesse. É por isso que a gente está sempre preocupado em pedir à opinião pública, né, aos pais, à sociedade, que entendam a justeza da nossa luta. A gente não queria isso, é tanto que ficamos esse tempo inteiro tentando dialogar, tentando avançar nas conversas para não chegar nesse momento. E a gente precisa da compreensão, porque os pais também não estão gostando de aula remota, não. Né? Os pais porque acaba sobrando para eles também. Né? Então, e nós queremos aula presencial, nós queremos voltar para o chão da escola. Claro que com segurança, porque essa segurança vai também para os filhos, né, desses pais que estão mandando para a escola. Presidente, queremos agradecê-la pela entrevista, parabenizá-la aí pela coragem, a audácia de defender essa categoria. E a exemplo do que eu falei ontem para a professora Rosana,
A gente torce para que esta greve seja evitada. Agora, a única alternativa, a única salvação seria o governo atender às reivindicações. Sim. Sem isso, Não, sem a greve isso. será mantida. Já né? estamos no estado de paralisação, né? Desde segunda-feira, Todo né? mundo pronto. Mas como nós tínhamos Contagem que cumprir... regressiva. Exatamente, né? Tínhamos que cumprir o prazo e tal, porque a gente tem que fazer a comunicação 72 horas antes, a gente fez tudo direitinho. Então, efetivamente, a greve começa, se tiver que começar amanhã, né? Se o governo quiser. Que aí está na mão do governo, né? Não é da gente. Nós estamos aqui bem dispostos a dialogar a hora que ele chamar, inclusive agora. Se chamar, nós vamos para lá. Nem almoça. Muito bem. Muito obrigado. Então, sucesso. Obrigada. Marcelo Bimbi, vamos falar sobre o Jogo Beneficente, quinta edição, nesta sexta-feira, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta. E não esqueça, no final do programa, a entrevista com o Nando Barbosa. Agora são 12h27. Até já.